Salmo de número 97. Quero ler com você e pensar nas implicações dele para a nossa vida nessa manhã. Salmo de número 97. Reina o Senhor. Em algumas versões diz: o Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Já sonharam com a volta de Jesus? Alguém aí já? Não estou falando desses sonhos malucos dessas pessoas que sonham e marcam volta de Jesus, não. Estou falando daquele sonho que você vê alguns elementos um tanto assustadores. Conversei com uma turma essa semana para saber quem já sonhou com a volta de Jesus. Tem gente que diz que vê o céu vermelho, tem gente que diz que vê o céu se abrindo, tem gente que diz que escuta a grande voz. Por incrível que pareça, ao perguntar a algumas pessoas essa semana sobre a volta de Jesus, parece que não é uma coisa tão estranha encontrar algumas pessoas que já sonharam com a volta do Senhor. Estou falando de simplesmente se pegar acordado, assustado com as cenas do grande dia e acordar um tanto preocupado, muitas vezes, com o veredicto final sobre o resultado de tudo isso. Perguntei a algumas pessoas que conversei essa semana sobre a volta de Jesus. E aí, você foi ou ficou? Eu acho que é a grande pergunta quando a gente sonha com essas coisas, não é? Eu já tive alguns sonhos assim. Num deles eu começava um tanto eufórico, porque eu via aquelas cenas do céu se abrindo, de milhares de pessoas indo ao encontro de Cristo, de modo que enquanto eu sonhava, alguns textos bíblicos saltavam à minha mente, quase que como um checklist dos sinais que eu ouvi a minha vida toda que aconteceriam na volta. Eu tinha certeza naquele sonho que era a volta de Jesus. A questão é que no meu sonho, irmãos, e aqui eu mais uma vez repito, eu estou contando isso aqui como um sonho, toda aquela minha euforia, em certo momento se tornou em desespero. Acreditem, por perceber que algumas pessoas passavam por uma espécie de camada e eu não. O meu coração ali se tomava de desespero. Eu percebia que eu estava condenado a passar a eternidade longe de Cristo. Tentando compreender o que estava acontecendo, vários textos bíblicos, como 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, alguns capítulos de Apocalipse, saltaram novamente à minha mente, mas um foi mais forte que todos eles. O texto de Mateus 7,
do verso 22 ao verso 23. Aquele texto que fala da turma que seguiu todo o manual eclesiástico e no final o Senhor dizia que eles não eram dignos de chamá-lo de Senhor. É um dos textos que mais me assusta nas Escrituras. O mais engraçado e triste naquele sonho era que no fundo eu sabia que a vida que eu estava levando na terra era uma vida de duplo padrão, o que justificava de certa forma o Senhor ter me rejeitado para a eternidade, uma vez que eu rejeitei o tempo todo da minha vida aqui. Ali eu me recolhia no meu desespero, com aquela amarga sensação de por que eu ouvi os avisos a vida toda, mas eu não temi. Por que eu não obedeci, ouvindo os avisos domingo após domingo? Como eu fui inconsequente, achando que um dia eu não seria pego e teria que prestar contas ao grande juiz. Irmãos, para minha alegria, era só um sonho. Mas para muita gente, segundo o Salmo 97, será um desespero. Será um terror. Em certo sentido, o Salmo 97, ele guarda semelhanças com a minha experiência que eu contei aqui para vocês. E contem como um sonho. Isso porque o Salmo contém avisos sobre a vinda do Senhor para trazer julgamento sobre os infratores das suas determinações e os ofensores da sua santidade. Como eu disse a vocês, infelizmente, apesar de ouvir isso todo domingo, há muita gente que vive nessa vida descuidada quanto à ameaça de juízo. Muitos que confiam nos seus meios e na sua sabedoria, acreditando que o anúncio da vinda do Senhor não passa, muitas vezes, de uma mensagem falsa e irreal. Muita gente que diz aqui desejar o céu, mas é apaixonada ainda pelos prazeres da terra. Muita gente que diz querer ouvir a voz de Deus na eternidade, mas não gosta nem um pouco da voz dele aqui, que é a sua palavra. Muita gente que quer estar na Assembleia dos Santos, mas não tem prazer algum de estar na comunhão dos santos aqui na terra. O salmo precedente, o salmo que precede o Salmo 97, também fala sobre a vinda do Senhor. Porém, em um tom positivo, da perspectiva daqueles que aguardam a sua vinda e serão beneficiados por ela. Contudo, o Salmo 97 dá para a gente aqui uma visão mais ampla. Por quê? Porque ele revela as bênçãos sobre o povo de Deus, mas, acima de tudo, ele enfatiza o juízo de Deus sobre os que se rebelam contra ele. Para esses que se rebelam contra os juízos de Deus, a vinda do Senhor é descrita em metáforas de juízo como escuridão. Você pode perceber isso nos primeiros versos. Como fogo, como relâmpagos. O salmista aqui, ele traz 4 verdades ligadas ao anúncio da vinda temível de Deus. Primeira verdade é a ampla jurisdição do juiz que virá. Verso 1 e verso 6, nós percebemos que é certo que há muita gente que pensa que o que a Bíblia revela são mitos usados pelos homens para produzir uma tal esperança de que alguém acima deles os protege. Existem outros que acreditam que Deus realmente existe, mas que só pode fazer aquilo que os homens lhe permitem. Mal essas pessoas sabem o quão elas estão enganadas. Ainda que os homens se ensoberbeçam diante de Deus, ainda que os homens desafiem Deus, ainda que os homens inflem os seus corações diante de Deus, o salmista apresenta uma realidade universal e incondicional no primeiro verso. Ele diz: o Senhor reina. O Senhor reina. Como a declaração de que o Senhor reina impacta a tua vida no dia a dia, aqui e na eternidade. Quando você declara que o Senhor reina, quando você ora que o Senhor reina, quando você canta que o Senhor reina, o que acontece na tua mente e no teu coração nesse momento? Isso afeta a tua vida? Isso muda a tua forma de ver e viver a vida aqui na terra? Já parou para pensar nisso? O Paul Tripp afirma que em nossa cultura individualista, precisamos ver a grandeza desse reino
não podemos fazê-lo encolher para ficar do tamanho das nossas necessidades e desejos. E muitas vezes nós fazemos isso. Ele nos leva muito além de nossas situações e relacionamentos pessoais. O rei não veio para tornar nosso plano possível, mas para nos levar a algo mais surpreendente, glorioso e maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar. Quantas vezes nós tentamos encolher o reino de Deus, essa declaração universal, e tentamos encaixar dentro do nosso pequeno e minúsculo reino. Uma boa maneira da gente entender com mais profundidade o que significa que o Senhor reina é a gente dar uma espiadinha lá em Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 8. Preste atenção no que diz o texto. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Com relação a esse texto, meus irmãos, o Paul Tripp continua comentando. Vocês conseguem perceber o que eles estão cantando aqui em Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 8? Não é, eu consegui aquele emprego, não é isso. Meu casamento foi fantástico, também não é isso. Fui rodeado de amigos e meus filhos se tornaram pessoas de bem. Não, não é. Não é, venci a depressão e dominei os seus medos. O que está sendo cantado é que Cristo é, ao final, o vencedor. A sua vontade foi cumprida, o seu plano foi consumado e ele reina para sempre sem contestação. O que está sendo cantado aqui é que Deus reuniu um povo que tem uma paixão por sua glória e encontra o consolo definitivo na sua autoridade. É um povo que seguiu pela fé e obedeceu por um alto custo, que se sacrificou e sofreu, mas sem qualquer indicação de pesar. Esse povo encontrou a satisfação permanente na pessoa e na autoridade do Redentor. Irmãos, dizer que o Senhor reina é remédio para a alma aflita. É a lembrança para as nossas crises de amnésia espiritual. É tornar a olhar a nossa vida e da humanidade pelas lentes de Deus. É lembrar que a missão de Deus ainda está acontecendo. E por isso a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Dizer que o Senhor reina é pensar que não são os poderosos desse mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos. Não são os futurólogos que retiram o véu da história. É nutrir o coração com a verdade que não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre, sempre estará na mão de Deus. É isso que significa dizer que o Senhor reina. Como isso afeta a sua vida? A implicação pessoal dessa realidade para cada povo e até para cada pessoa do mundo é apresentada aí em seguida. Continuando o verso 1, ele diz: o Senhor reina, portanto, que a terra festeje, que as numerosas ilhas se alegrem. Isso mostra para a gente aqui que a vinda do Senhor não terá efeito somente sobre Israel, a nação do salmista, mas sobre toda a terra. A expressão aqui, numerosas ilhas, enfatiza que o alcance do reinado de Deus vai além da possibilidade que eles conheciam de navegar até os confins da terra. Assim, irmãos, a abrangência universal da sua vinda futura encerra o primeiro parágrafo desse salmo, completado no verso 6, que diz: os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O salmo aqui ele enfatiza que aquilo que é anunciado desde já pela criação, a ira de Deus contra a impiedade, lá em Romanos 1, do verso 18 ao verso 20, será ampliado no futuro com a intervenção santa e justa do Senhor. Graças a Deus por essa verdade.
Graças a Deus, porque dizer que o Senhor reina impacta a minha vida, impacta o meu modo de viver aqui e como eu penso sobre a eternidade. Isso é verdade com você? Segunda verdade que a gente tem nesse texto aqui é que a dureza do julgamento sobre os rebeldes. Esses próximos 4 versículos aqui no Salmo 97, do verso 2 ao verso 5, eles são realmente duros. Se você observar as metáforas que aparecem aqui no que diz respeito ao juízo, são coisas terríveis. Há uma promessa de um juízo duro para aqueles que endurecem o seu coração diante do Senhor. Se no salmo anterior, como eu disse a vocês, no Salmo 96, a majestade de Deus está associada à sua graça, nesse, ela está associada ao julgamento que efetuará, o qual é exposto aqui na figura da formação de uma enorme tempestade. Diz o verso 2, nuvens espessas e escuridão estão ao seu redor. Justiça e juízo são a base do seu trono. A intenção do texto aqui, sabe qual é? É produzir temor no coração dos injustos. É olhar para essas figuras e sentir temor no coração. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso aqui é interessante se a gente fizer uma conexão com a literatura apocalíptica. Não sei quantos de vocês sabem, mas um dos objetivos da literatura apocalíptica é encorajar, é acordar, é alertar do sono aqueles que perderam a dimensão transcendental por meio de imagens complexas. A gente assusta quando vê aquelas imagens, né? Imagens simbólicas que descrevem o conflito entre forças espirituais de forma vívida e chocante. Para quê? Para comunicar impressões de esperança em tempos de emergência. Se a gente olha para o mundo e acha que a chapa está quente, ela vai esquentar mais ainda. Se a gente olha para o mundo e se assusta com o colapso que está acontecendo, a coisa vai ficar mais difícil. O que me assusta é que tem gente dormindo até agora. Tem gente que vem todo domingo, escuta a palavra de Deus toda semana, mas mesmo com essas figuras chocantes mostradas aqui nesse salmo, e mostrada também na literatura apocalíptica, parece que a pessoa não acorda. É triste dizer isso, gente, mas há muita gente que passa anos pelos bancos das igrejas e que não se assusta com a possibilidade de passar a eternidade longe de Cristo. Misericórdia, misericórdia. Perceba que o quadro da tempestade aqui assume agora a figura de um incêndio devastador. A figura do fogo é frequentemente usada nas Escrituras para se referir juízo. Olha o que diz o verso 3. Um fogo segue diante dele e consome seus inimigos à volta. Perceba aqui que a figuração dá outra virada, como se ela quisesse agora mesclar as imagens da tempestade e do fogo e comparar o furor ligado à chegada de Deus com o poder de relâmpagos. Verso 4 diz, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e estremece. Veja que, apesar de o verbo iluminar aqui ter frequentemente uma conotação positiva, nesse texto ele mostra que o juízo destruidor de Deus, como de um raio reluzente e destruidor, se fará ver e sentir por toda a terra. O resultado aqui não poderia ser outro, além de os ímpios sucumbindo diante do Senhor, o que o salmista expõe através da figura de fortes montanhas ruindo facilmente. Quase que inconcebível para nossa mente perceber essas montanhas derretendo como cera. Diz o verso 5, os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Tente imaginar aqueles montes que nós tanto admiramos em nossas viagens derreterem como cera. Quase que inconcebível para nossa mente. Mas o texto se refere a esse acontecimento, dessa maneira. Tente lembrar, por exemplo, da força que nós vemos em alguns vídeos das águas de um tsunami, por exemplo, engolindo toda uma cidade. Diante de tantas figuras de devastação, a pergunta que deve gritar na mente dos rebeldes é: como poderei suportar tanta fúria contra o meu pecado? E a resposta a que devem chegar é:
eu não poderei suportar. Terceira verdade é sobre o vazio da esperança dos incrédulos, do verso 7 ao verso 9. O verso 7 ele contém 3 referências aos falsos deuses, enquanto o verso 9 contém uma. Essas 4 menções têm por propósito afirmar que, caso os povos mantivessem a sua esperança nas suas supostas divindades, para livrá-los e para dar-lhes a vitória final, eles poderiam desistir, porque isso era impossível. Essas esperanças eram tão falsas quanto os seus deuses. É o que diz o verso 7. Serão envergonhados todos aqueles que servem a imagens, os que se gloriam dos ídolos inúteis. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Perceba aqui que, por se tratar de uma época na qual o politeísmo é extremamente difundido, é comum vermos a singularidade de Deus ser afirmada não por meio da declaração de que não há outros deuses, mas como se eles existissem, a afirmação de que nenhum deles seria páreo para o Senhor. Meus irmãos, ao contrário, em Israel, cuja esperança em Deus é verdadeira, o verso 8 contrasta dizendo que há júbilo. Verso 8 diz: Sião ouve e exulta, e as filhas de Judá festejam por causa dos teus juízos, ó Senhor. A razão aqui é inequívoca. Os deuses em que os povos confiam não poderão ajudá-los quando o Senhor se vier para julgar. A esperança das nações não poderá sustentá-los diante do reto juiz. Diz o verso 9: Pois tu, ó Senhor, é altíssimo sobre toda a terra, elevadíssimo sobre todos os deuses. Em quem está a tua esperança e a tua expectativa? Eu trouxe aqui para vocês alguns relatos de influenciadores da época. Acha que esse negócio de influência é dessa época? Não. Eu trouxe aqui o relato de alguns influenciadores que tentaram sustentar suas teses por meio das suas expressões artísticas, por meio das suas expressões literárias. E fizeram isso a partir de uma perspectiva ateísta. Olha o relato do final desses homens. Nietzsche. Ouviram falar dele bastante, né, na escola, no ensino médio. Olha como ele acabou, quando ele tentou colocar a sua esperança nas suas próprias teses, no seu próprio coração, tentando anular a existência de Deus. Acabou numa clínica. Ernest Hemingway defendeu um estilo de vida e, por fim, cometeu suicídio. Beckett escreveu comédias de humor negro. Vonnegut e Adams se deleitavam na extravagância. E Kafka, também bem conhecido, talvez o maior artista de todos eles, viveu uma vida quase impossível de tédio, a compor romances e histórias que se resumiam a um clamor prolongado, dizendo: Deus está morto, Deus está morto. Não está? Eu quase que vejo um arrependimento, ou uma tentativa de arrependimento no coração dele, quando ele diz: eu quero dizer, certamente ele está, não é? Deus está morto. Ah, como eu queria que ele não estivesse. Veja a diferença do relato daquele que coloca a sua expectativa em Deus. Que diferença é o relato de João ao temer o colapso dos últimos dias. Olha o que João diz em Apocalipse 5. Olha a diferença do texto, olha a diferença da expressão, olha a diferença da esperança. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. João disse: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Conhecem esse? E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono.
E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Que diferença! Quanta esperança! Tudo isso gera sobre a vida daquele que ler esse salmo uma responsabilidade agora. Os versos 10 ao verso 12 nos convidam a participar e responder com fidelidade a tudo isso que nós ouvimos. A desesperança dos incrédulos é também a esperança dos crentes, e o triste fim dos ímpios virá junto com a glorificação dos que são justificados por Deus. Logo, meus irmãos, o privilégio dos servos do Senhor deve ser notado, valorizado e produzir neles uma vida que reflita tanto a gratidão como a condição privilegiada que possuem pela graça de Deus. Meus irmãos, a forma como nós vivemos aqui, nessa vida, grave isso, é um rascunho de onde e como eu e você passaremos a eternidade. Por isso o salmista faz um chamado no verso 10 dizendo: abominai o mal, ó vós que amam a Deus. Ele está dizendo para a gente aqui que não é possível amar a Deus e o pecado ao mesmo tempo. Amar a Deus implica odiar e se afastar daquilo que Deus odeia e daquilo que Ele é separado por ser santo. Imediatamente o salmista apresenta a razão para os servos de Deus atenderem esse chamado tão importante. Ele diz: Ele protege a alma dos seus fiéis, livra-os da mão dos ímpios. Além de proteção, a sua condição final será extremamente positiva e privilegiada, segundo o verso 11. Ele diz assim: a luz surge para o justo e a alegria para os retos de coração. E aqui está o motivo pelo qual, no presente, a responsabilidade dos crentes é manter uma vida que seja agradável a Deus e que glorifique o seu nome. Verso 12, ele termina dizendo: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e aclamai o seu nome santo. Interessante, irmãos, como a mesma ocasião aqui será de alegria para uns e de terror para outros. Termino aqui com um clamor bíblico urgente, que está em Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Se esse texto, essas verdades que foram expostas aqui nessa manhã, produzem terror e desespero no seu coração, se confesse, se arrependa e receba Jesus como o Senhor da sua vida. Se dizer que Jesus é Senhor ainda não traz mudanças práticas para a forma como você se porta aqui nessa vida e como você pensa sobre a eternidade, eu te convido a rever os seus valores. Não deixe esse texto ser desesperador para você. Deixe esse texto ser um texto de esperança. Dê ouvidos agora a esses alertas sobre a vinda do Senhor e sobre o juízo que recairá sobre os que não creem em Jesus. Acredito que ninguém aqui gostaria de repetir o meu sonho, de manter pela eternidade aquela sensação fúnebre de pensar: por que eu não ouvi os avisos? E por que eu não temi? Por que isso não me chamou a atenção? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Quero lhe convidar a orar um pouquinho. E quero orar com vocês uma canção.
Vamos orar essa canção? De verdade, eu peço ao Senhor que ela seja uma canção de esperança para a sua vida e não de desespero. A gente não pode brincar com isso, é sério. Já tem alguns domingos que a gente tem escutado aqui dos pregadores que a gente está morrendo a cada dia que passa, né? Cada dia a gente está mais próximo do encontro com Jesus. Não brinca com isso, isso é sério. Tem a ver com a sua eternidade. Para mim, a maior concepção de inferno é a ideia de passar a eternidade longe de Cristo. Isso é terrível. Vamos cantar? Tu que estás assentado. Mesmo sentados. Tu que estás assentado. Presta atenção no que você está cantando. Jesus já reina sobre a sua vida. Anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. É verdade isso para você? A sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto para a volta? Essas verdades são, de fato, vivas na sua vida? Você vive como uma pessoa que Jesus reina, que Ele é Senhor, que está pronto para o dia do encontro com Ele? Espero que sim. Espero que esse salmo produza no seu coração esperança. Que você saia daqui animado, olhando para o nosso Senhor e aguardando esse grande dia. Que essa seja a sua maior expectativa. Espero que você não esteja do lado de lá, do outro lado, condenado a passar a eternidade longe de Cristo. Se você se sente assim, quero colocar minha vida à sua disposição para depois do culto ou durante a semana te ouvir e orar com você sobre isso. Tá bom? O Senhor nos abençoe.